Olá, hoje eu quero falar de uma coisa que me chamou a atenção ao ler o que uma escritora muito famosa do século passado disse. Ela disse que nós estamos presos no olhar dos outros. Mais ou menos isso, eu não lembro exatamente, porque eu li, pensei em falar sobre isso, mas depois, como sempre, não sei onde eu deixei essa fala, esse artigo, e aí eu tenho que me valer da minha memória, que nem sempre é boa. E tem que lembrar só da raiz para poder puxar alguma coisa. Mas isso me chamou a atenção por um motivo muito interessante. Nós, comumente, a nossa sociedade, da qual nós todos participamos dela, alguns de maneira mais intensiva, concordando com tudo, e outros de maneira um pouco rebelde, como eu, que não concordo com tudo, ou com quase nada, e fico tentando mostrar de alguma maneira aquilo que eu acho que é plausível pensar. Mas isso é história para outra fala. Mas me chama muito a atenção essa questão. Qual questão? A questão de que nós vivemos preocupados com o que o outro pensa. Nós vivemos um dilema gigantesco de achar que dependemos do aval, dependemos da aprovação do outro. Que outro? Qualquer outro. Aquele que olha para mim, aquele que lida comigo, aquele que trabalha, aquele que às vezes convive diariamente conosco, e nós colocamos essa necessidade de que nós sejamos sim aceitos e que ao proporcionar esse aceite, nós estejamos, digamos, mantendo um status quo necessário para manter a nossa idade e para muitos a felicidade. Mas mais do que isso, mais do que dignidade, felicidade, qualquer coisa, manter a sua sobrevivência nessa sociedade que nesse momento se identifica com você e aquele que você se preocupa com o olhar dele, mas muitas vezes o olhar não é de um, são de muitos, né? Muitos. É um tanto quanto interessante, porque nós vemos quantas pessoas, e são muitas, que elas colocam o seu rosto, as suas falas, em canais como esse que eu estou usando agora, e com uma pretensão muito grande de alcançar muitas pessoas e se fazerem famosos e serem o que eles costumam dizer influenciadores, né? Como se eles fossem realmente influenciar alguém. Eu acho que essa questão de influenciar tanto quanto fajuta, ingrata. Por quê? Porque uma pessoa que tenha discernimento, ela não vai ser influenciada através de uma fala de quem quer que seja. Ela pode ouvir, ver aquilo e transformar aquilo em algo em que ela possa tirar algo interessante, ou não. Ou simplesmente deixar para lá e nem perder seu tempo com aquilo. Mas nós ainda estamos em um mundo onde existe uma necessidade muito grande de que as pessoas possam chancelar a sua aceitação diante aos olhos dos outros. Isso é muito preocupante, porque isso cerceia a nossa capacidade de criar uma personalidade, principalmente nos jovens. Apesar que não só os jovens, a gente vê que isso segue vida fora. As pessoas se preocupam, né? Eu vou chamar isso de criar um personalismo onde eu preciso saber o que há comigo, por que as pessoas me olham assim ou não me olham e o que eu posso entender sobre isso.
E se eu te disser que você não precisa se preocupar em entender sobre isso, você tem que se preocupar em entender principalmente sobre você aos seus olhos, nunca aos olhos dos outros. Porque aos olhos dos outros você pode ser qualquer coisa. Pode ser uma pessoa boa, mas normalmente não é uma pessoa boa. É alguém a ser abatido quando a inveja entra em curso, alguém a ser corrompido quando você tem algum poder e alguém quer se valer dele. Então nós não devemos pensar nesse quesito de por que eu devo estar, como eu estou entrando aos olhos de quem quer que seja. Não façamos isso. Isso é uma perda de tempo. Isso é um absurdo tão grande que nos deixa reféns. Reféns de nossa ignorância, reféns de uma falha muito grande que nós provocamos em nós de não entender. Eu já falei outras vezes em alguns vídeos que a única coisa que a gente pode sim fazer valer a pena na nossa vida é o conhecimento. Conhecimento. É você conhecer as coisas. Eu vejo os jovens de hoje que eles estão sendo bombardeados por tantas informações, sendo que 90% delas são informações que não levam a lugar algum, ou até fakes, como dizem, falsas. E eles não têm discernimento para poder separar aquilo que realmente vale a pena daquilo que não vale a pena. Isso é preocupante, porque esses mesmos jovens, se eles não criarem em si a capacidade de questionar, a capacidade de olhar e dizer, não, eu tenho que saber se isso é certo, se isso é errado, se isso é verdade ou não, eles vão virar reféns, como muitos dos pais deles, das coisas que são ditas e que a gente tem que acreditar. E às vezes a gente se depara com pessoas com muita idade, acreditando em bobagens que aparecem na mídia, porque de repente alguém disse, alguém que até então era uma pessoa do seu entorno de amigos, disse que aquilo era muito bom, que aquilo era verdade. E a pessoa acredita. Cuidado, cuidado. Da mesma maneira que a gente não deve ficar acreditando em tudo que a gente ouve, a gente tem que começar a fechar as portas a essa preocupação tão insana de querer que o outro, sim, o outro, ele seja o meu dono, que ele mande em mim sem mandar. Porque se eu me preocupo com o que o outro pensa, se eu me preocupo pelo olhar do que ele mostra, exprime para mim, eu vou ficar deveras louco, mas muito, muito louco. Porque você não vai conseguir chegar a lugar algum, você não vai entender nada do que está acontecendo. É necessário a gente dar um basta para muitas e muitas coisas que a gente muitas vezes não entende. Eu entendo, eu acho tão engraçado. Eu vejo muitos vídeos nesse canal, o YouTube, e eu vejo a necessidade que muitos destes influenciadores, enfim, youtubers, vamos pensar assim, eles de colocarem um título chamativo, um título para chamar a atenção daqueles que procuram alguma coisa naquele sentido. Ou até questionando algo que todo mundo, ou que todo mundo que conhece sabe que não é verdade, colocando como se aquilo fosse verdade, para depois, quando você entra no canal, a pessoa diz que aquilo não é verdade. Mas eu já sabia que não era verdade. Eu queria ouvir por que a pessoa iria dizer que aquilo é verdade, afirmando. Ou seja, são meios, né? São subterfúgios para que alguém como eu, como você, olhemos, busquemos alguma coisa. E aí eu me ponho a pensar, enquanto estou fazendo gravando esse vídeo, que eu vou mudar. Eu ia colocar um título, mas eu vou colocar outro, porque eu não quero chamar a atenção.
Acabei de dizer que não é legal. Acabei de dizer que não vale a pena. Acabei de dizer que isso não é aquilo que eu espero. O que eu espero? Muita gente poderá dizer assim, né? Então o que você está fazendo aí? Você é louco? Você fica gravando um vídeo, depois grava outro, fala de um monte de coisa lá, um monte de coisa que para você talvez faça sentido, para mim não. O que você espera com isso? E se eu te disser que eu não espero nada? Se eu te disser que na prática isso se converteu em um belo hobby, né, um passatempo, vamos usar as palavras em português, de um passatempo interessante, onde eu gravo aquilo que eu acho. E por que não dizer, depois de algum tempo, eu posso olhar e ver se por acaso eu continuo pensando dessa mesma forma ou adicionei alguma mudança a essa forma de pensar. Mas eu não estou gravando esse vídeo para você. Não estou. Estou gravando esse vídeo para que eu possa vê-lo depois. Aí você vai dizer assim, então eu nunca mais assisto. Mas você não assiste mesmo. Então o que acontece? Nada. Absolutamente nada. Nós temos que começar a ser um pouquinho mais leves conosco. Se eu não for leve comigo, como é que eu vou ser leve com o outro? Não você. Ou me perder nesses devaneios que eu crio para mim e todos nós criamos, tentando encontrar respostas onde sequer existem perguntas? Não, a gente não precisa disso. Voltando ao início, com relação a algo que me preocupa muito e que me chama muito a atenção, é essa capacidade do ser humano de ter como referência dele, o que o outro pensa. E às vezes nem diz o que o outro olha para ele e mesmo sem dizer nada já cria um obstáculo que por vezes é intransponível. Por que eu tenho que me preocupar com o que o outro pensa de mim? Ele não paga minhas contas. Ele não faz nada daquilo que eu preciso que ele faça. E se ele fizer, é porque deveria fazer. A gente espera. Então por que eu vou me preocupar com ele? A gente tem que se preocupar com o outro no sentido de que se ele necessitar e eu puder ajudar, que eu o faça, que eu o ajude, mas não me preocupar com o olhar dele. O que interessa é o olhar dele. O olhar dele é dele, não é meu. O que ele pensa ou deixa de pensar é com ele, não é comigo. Então por que eu vou me preocupar com isso, se não faz sentido algum? É assim que eu penso. E é assim que eu devo continuar pensando. Porque, acreditem, pensar, colocar essa sua cabeça, né, que a gente pensa que pensa com a cabeça e na verdade a gente pensa com o espírito. Coloque ela para funcionar, para questionar tantas verdades que foram ditas e colocadas e que a gente acredita nelas. Pense se elas realmente são tão verdadeiras como você acredita que são. Pense se elas fazem sentido. Olhe à luz do dia, da clareza que essa luz traz. Se aquilo que te dizem realmente se sustenta de alguma forma. Alguém pode me pedir um exemplo? Eu vou dar um exemplo, que para muitos poderá ser um exemplo um tanto quanto chocante, mas não é. Quando a gente pensa no dito céu, por exemplo, muitos que pensam nesse tal céu, pensam que é um lugar para que você passe a sua eternidade. Eternidade é uma palavra muito forte. Eternidade vem de eterno, ou seja, para sempre. E aí eu pergunto, o que eu faço na minha eternidade? Eu, esse ser tão chato, pensante, vou lá e fico, vai haver uma biblioteca imensa, com arquivos de tudo aquilo que existe para que eu possa me alimentar dela? Ou não vai haver nada? Ou vai haver só gente como eu, para que eu fique olhando para essas pessoas e conversando com elas as amenidades
que depois de alguns anos ou décadas, elas começaram a ser já sem graça, né? A gente falar das mesmas coisas. Depois de 30, 40 anos, 50, a gente olhar e falar, mas eu não tenho mais nada para falar, porque tudo eu já falei com todas essas pessoas que estão aqui. O que eu vou dizer a elas? E eu vou ficar o resto da vida aqui, junto com elas, conversando, fazendo o quê? Nada. Será que Deus... Aí eu vou começar a duvidar da existência de uma força chamada Deus. Porque eu vou pensar assim, como é que Deus, na sua infinita sabedoria, pode me colocar num lugar onde eu estou condenado a nada fazer na minha eternidade? Porque eu me comportei bem aqui, nessa minha única vida. E agora eu estou lá, esperando o quê? Ou mesmo que eu vá para outra religião e me digam que eu devo aguardar ser julgado, e a gente pressupõe que de um julgamento a gente possa sofrer algumas consequências dele, e que eu as pague, não sei como, mas enfim. E depois disso, ficarei eu olhando aqui para essa câmera ou para outra, sem nada a dizer, porque não há nada mais a dizer, porque se acabou. Na verdade, nós não acabamos, mas nós continuamos nessa eternidade. Mas paramos de crescer, tanto fisicamente, porque já não temos corpo, mas também mentalmente, porque já, a não ser que haja uma biblioteca gigantesca, mas mesmo que haja uma biblioteca gigantesca de tudo aquilo que já possa ter sido escrito, haverá um momento em que eu já terei lido todos os livros que lá estão. Afinal de contas, estamos falando de uma coisa chamada eternidade. Imagine. Eu não acredito nisso. Na minha pobre crença, eu penso que nós, todos nós, aqui nessa terra ou em qualquer terra, estamos condenados a crescer. Não fisicamente, porque esse corpo fica, depois se pega outro, vem outro, mas sim crescer como espíritos que somos. Crescer no sentido de que a gente possa alcançar lugares, alcançar conhecimentos, mas principalmente alcançar uma leveza no espírito, uma moral no espírito, que me permita ajudar, que me permita entender que esse tão dito amor que Jesus pregava quando aqui esteve conosco e continua pregando do outro lado, diz respeito ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Isso significa algo que para muitos é muito difícil de entender. Amar aquele outro que você não conhece, como aquela pessoa que hoje divide a sua cama com você, a sua casa, por ser seu filho, por ser sua filha, por ser seu pai, sua mãe. Amar o outro como se fossem eles. Porque isso que nós já vimos espíritos avançados fazerem, que doaram tudo aquilo que podiam. Não estou falando de valores, de dinheiro, porque eles tampouco se preocupavam com isso, mas se preocupavam com o tempo, com aquilo que eles podiam fazer para ajudar aqueles que necessitavam. Sim, e fizeram. Fizeram. Não vou enumerar nomes aqui, porque se vocês botarem a mão na cabeça, vocês vão pensar em fulana, em Beltrano, tudo. Que fizeram tantas e tantas coisas por tantos e tantos e tantos. E o maior exemplo disso foi o próprio Jesus, que esteve aqui. Ele veio para estar entre nós aqui, para plantar essa semente maravilhosa que já existe dentro de cada um de nós, que é o amor. Para que dessa semente a gente possa fazê-la germinar e transformá-la em algo bom, algo que faça com que eu comece a entender que o verdadeiro amor, ele não tem fronteira, ele não está limitado a quem quer que seja. E se ele estiver, ou você entender que ele está, talvez é porque você ainda esteja limitado a esse entendimento. É assim.
Então que a gente possa questionar as coisas, olhar para tudo aquilo que nos é dado, dizer obrigado, mas não necessariamente aceitar tudo, mas sim agradecer, porque se alguém te deu algo, provavelmente te deu de bom grado. Então é muito bom que a gente agradeça, mas isso não me obriga a aceitar, não, me obriga a que eu entenda o porquê eu posso e o porquê eu não devo aceitar. Porque aquilo tem que estar em consonância com o que eu penso, em consonância com aquilo que eu aceito, em consonância com aquilo que eu ainda sou. Digo ainda sou, porque todos nós estamos evoluindo, mesmo sem que a gente se dê conta. E essa evolução, ela nunca termina. Não. Haverá um dia em que já estaremos trabalhando incansavelmente, ajudando quem quer que seja, em qualquer lugar que seja nesse universo infinito. E nós ainda estaremos cada dia crescendo um pouco mais, não na direção do Sol, porque o Sol é uma estrela que ilumina esse sistema solar. Eu não estou falando desse sistema, estou falando do universo infinito, mas que nos ilumina em direção ao que há de mais alto, que um dia eu conseguirei entender. Não necessariamente que eu conseguirei chegar, porque não sou Deus, nem você é, ninguém é aqui nessa terra, em nenhuma outra terra. Mas nós somos filhos desse Deus que a gente clama, dessa força maravilhosa que criou o universo inteiro. Se Ele nos criou, nós somos filhos dele. E se somos filhos dele, nós que imortais somos, como espíritos, nós devemos sim acreditar que temos algo muito melhor a ser, a fazer, do que ficar nos preocupando com o que aquele outro, que eu sequer sei quem é, ou até sei, pensa a meu respeito. Não estou preocupado com isso. Não devo, não estou e nem estarei, porque ele tem que cuidar da vida dele, como eu cuido da minha. E todos nós devemos cuidar, mas sempre respeitando quem quer que seja. Que Deus ilumine você sempre. Graças a Deus.